Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, onde Jesus vai nos falar sobre amar a todos indistintamente, principalmente aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos querem mal, aqueles que temos opiniões diversas, aqueles com quem temos divergências, para assim aprendermos a amar, aprendermos a perdoar, aprendermos a ser indulgentes para com todos. Então, venha comigo, vamos estudar um pouquinho esse capítulo de forma sintética, para quem sabe assim, se você tiver interesse, você vai no Evangelho segundo o Espiritismo e se aprofunda mais nas palavras de Jesus. Então vamos juntos, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E começando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, iniciamos com o tópico Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e ver chuva sobre justos e injustos. Por quê? Se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus, neste tópico, nos convida a amarmos a todos indistintamente, a desejarmos a todos o bem, a fazermos o bem a todos, a não termos reservas contra ninguém, a não julgarmos mal pessoa alguma. É claro, não devemos compactuar com o erro, não devemos compactuar com o crime, mas daí querer agredir, daí querer desejar o mal, tem uma distância muito grande. Então reflitamos nesse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, pagar o mal com o bem, no capítulo 12. Aprofundemos, vamos estudar um pouco mais. Outro tópico que Jesus nos convida a refletirmos no capítulo 12 é a respeito dos inimigos desencarnados, aonde o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. O que, da mesma maneira que a criança que corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Então prestemos bem atenção a respeito dos inimigos desencarnados. Se eu tenho um problema com alguém, se eu fiz o mal para alguém, se eu odeio alguém, devo procurar esse alguém, pedir perdão, procurar fazer as pazes, procurar me restabelecer com ele, enquanto estou a caminho, pois, ao desencarnarmos ou ao ele desencarnar, ele pode muito bem se tornar aquele que do lado espiritual, do mundo espiritual, me persegue, busca me prejudicar, que nós chamamos de obsessão, busca me obsidiar. Então por que querer o mal do próximo? Por que querer mal ao próximo? Por que fazer mal ao próximo? Temos que sempre fazer bem ao próximo, ok? Sempre. Para com isso, trabalharmos a humildade, trabalharmos a caridade, trabalharmos o amor e nos libertarmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa presunção. Então aprofundemos nesse item, nesse tópico.
Os inimigos desencarnados, do capítulo 12. Vamos lá? No item, se alguém te ferir na face direita, Jesus nos ensina: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas, se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui Jesus nos convida, sempre que alguém nos ferir na face direita, ofertemos a outra face. Ou seja, não devolvamos o mal, devolvamos o silêncio, a reflexão, a não agressão. Fiquemos quietos, evitemos discussão, evitemos briga, evitemos bate-boca. E veremos como esse resultado é extremamente positivo. É claro, é desafiador isso entre familiares, entre amigos, entre parentes, entre colegas, entre conhecidos, entre amigos de trabalho. Mas temos que trabalhar isso. Temos que buscar isso. Então, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso não é sinal de covardia, mas sim sinal de elevação moral, sinal de tolerância, de compaixão, de indulgência. Porque pensa, se Jesus nos convidou a fazermos ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça, não faz sentido agredir alguém. Então, quando alguém nos agride, esse alguém está doente. Ele é doente. E nós somos os sãos. Se nós entrarmos na mesma faixa vibratória, na mesma faixa de briga, de discussão, também estamos doentes. Estamos permitindo que um desorientado, que um doente nos coordene, nos conduza, nos oriente. Você permite, ficaria feliz que um desorientado, que um doente, que um demente lhe orientasse, guiasse os seus passos? Então, se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Geralmente a face do silêncio. Deixe passar, mas claro, fiquemos atentos, fiquemos vigilantes, pois pode muito bem ser que esse alguém não possamos trazer para dentro de nossos lares, não possamos ter em nosso convívio diário, pois, por estar desequilibrado, por estar desorientado, pode nos oferecer perigo. Mas tenhamos compaixão, oremos por ele, apenas guardemos distância e não devolvamos o mal com o mal. Não devolvamos a agressão com a agressão. Aprofundemos nesse tópico do Evangelho de Jesus, se alguém te ferir na face direita. E vejamos como podemos introduzir isso em nossa vida e com isso crescer e sermos mais felizes. Um outro tópico que o capítulo 12 nos traz, dentro das instruções dos Espíritos, nos fala sobre a vingança, onde começa nos dizendo: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Para que vingar? Para que desejar a vingança? Uma coisa é desejar a justiça, é buscar a justiça.
Mas a justiça não é a vingança. A vingança é o costume bárbaro. Olho por olho, dente por dente. Jesus nos trouxe: amai-vos uns aos outros. Fazer o bem é o que te faz mal. Perdoai os vossos inimigos. Não significa trazer a pessoa em desequilíbrio para dentro do meu lar, mas sim não desejar o mal, não desejar vingar-me. Vamos ler um pouquinho a respeito da vingança. Vamos aprofundar um pouquinho em mais esse tópico do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Outro tópico dentro das Instruções dos Espíritos é o ódio, onde os Espíritos amigos, aqui Fénelon, em Bordeaux, nos diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tomar o vosso modelo, tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue à própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente que vos torna superiores a eles. Se vós os odiardes como eles vos odeiam, não valereis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele. Então abandonemos o ódio, busquemos acalmar, aplanar o ódio em nossas vidas, busquemos diminuí-lo cada vez mais, pois o ódio não nos leva a lugar algum. E se eu odeio quem me odeia, eu estou sendo tão odiando quanto ele, tão desequilibrado quanto ele. E novamente, um desequilibrado estará me conduzindo. Você gosta que um desequilibrado te conduza? Então abandone o ódio. Problema no trânsito? Peça desculpa, peça perdão, ou perdoe e siga seu caminho. Não revide. Não odeie. O seu companheiro, a sua companheira, o seu irmão, a sua irmã, o seu sócio te traiu? Não odeie. Busque a justiça devida, é claro, mas sem ódio, sem querer revidar, sem querer o mal. Aprofundemos também neste tema do Evangelho segundo o Espiritismo. No tópico, prosseguindo ainda, Instruções dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre o duelo, onde dentre os vários itens do duelo, vão ser bem simples. O duelo, como o que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, entretanto, se vistes os dois antagonistas mergulharem na água fervente, ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor de si saísse da prova? Chamaríeis de insensatos a esses costumes, pois o duelo ainda é pior que tudo isso. Então, duelar para quê? Para provar quem está certo? Para provar quem é mais forte? Vai levar aonde? Orgulho e egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade. Vamos mergulhar também neste tema. Vamos aprofundar para melhor vivermos, para melhor sermos cristãos. Vamos lá. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, minhas queridas, meus queridos, espero que no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, tenha despertado a curiosidade em vocês, a vontade de aprofundar mais, de procurar mais sobre as palavras de Jesus. Venham para o Evangelho segundo o Espiritismo. Transforme o Evangelho segundo o Espiritismo no manual seguro para uma vida feliz. Introduza o Evangelho segundo o Espiritismo em suas vidas. Nele estão todas as leis de Deus, perfeitas e imutáveis. E, se nos adequarmos ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Evangelho de Jesus, fatalmente
nos libertaremos das dores, encararemos tudo que nos acontece como desafios, e desafios busquemos a inteligência como superá-los, e seremos mais e mais felizes. E lembrando, porque Deus é bom, porque permite que eu semeie o que eu quero, e porque Deus é justo, porque fatalmente eu colherei o resultado daquilo que eu semeei. Então pensemos, o que eu estou semeando hoje, o que você está semeando hoje, pois amanhã você vai colher os resultados disso. Então, semeie bem, amor, perdão, caridade, harmonia, serenidade, paz e trabalho. Trabalho e progresso para colher os frutos. Espero ter sido útil. Até breve. Um grande beijo a todos.